Pessoal, a nossa aula será sobre sistema RH e eritroblastose fetal. O objetivo da nossa aula é compreender o conjunto de fatores do sistema RH e compreender a eritroblastose ou doença hemolítica de recém-nascidos, DHRN. Nas hemácias, além dos antígenos do sistema ABO, também há outro conjunto de fatores, o sistema RH. O nome RH tem origem nas letras iniciais de um grupo de macacos, do gênero Rhesus, em que esse sistema foi inicialmente descoberto. Os grupos sanguíneos do sistema RH são condicionados por dois alelos, R e R, com a dominância completa. Aquele grupo que tem R, R ou R, R tem o fator RH positivo. E aquele grupo homozigóticos recessivos, R, R, não tem o fator RH e apresenta o seu fenótipo negativo. Então, R, R, fator negativo. A descoberta do fator RH na espécie humana veio explicar a origem de uma doença que pode afetar crianças recém-nascidas, denominada eritroblastose fetal, ou doença hemolítica de recém-nascidos. Essa enfermidade caracteriza-se pela destruição das hemácias da criança, hemólise, que tem como consequência uma forte anemia. Um outro aspecto da doença que motivou o seu nome é a presença de hemácias jovens, eritroblastos, na circulação sanguínea do doente. Os eritroblastos, nas pessoas sadias, encontram-se normalmente no interior da medula óssea, que é o local em que as hemácias são produzidas. A eritroblastose fetal pode ocasionar a morte da criança recém-nascida ou do feto durante a gestação. Nos casos de sobrevivência, eles recuperam-se totalmente após algum tempo. Investigações feitas por Levine revelaram que, em cerca de 90% dos casos dessa doença, as crianças afetadas eram fator RH positivo e suas mães fator RH negativo. Portanto, poderia haver alguma relação entre os dois fatos. Esses estudos levaram à conclusão de que as hemácias dos filhos eram atacadas e destruídas por anticorpos produzidos pelas mães durante a gravidez, sendo possível, inclusive, a identificação desse anticorpo. A partir da hemoglobina das hemácias destruídas, ocorre o aumento da síntese de bilirrubina, que é uma substância que passa a se acumular na pele, conferindo ao recém-nascido um aspecto amarelado esverdeado, situação denominada icterícia, que desencadeia quando os capilares do fígado ficam entupidos com os restos de hemácias e a bile é desenvolvida pelo sangue. Isso dá com que o fígado e o baço fiquem aumentados. A doença hemolítica do recém-nascido é caracterizado por conta disso, o aumento do volume do fígado e do baço. A eritroblastose fetal, ela possui uma prevenção e um tratamento. Para evitar esse tipo de problema, tem-se recorrido à prática de injetar na mãe, imediatamente após o parto ou poucos dias antes do fim da primeira gravidez, soro contendo anticorpos anti-RH. Esses anticorpos destruirão possíveis hemácias que passarão para o sangue materno, impedindo a ocorrência de contato entre as hemácias fetais e as células do sistema imunológico da mãe. Com isso, evita-se a sensibilização da mãe e na segunda gestação, o feto não fica sujeito à doença hemolítica. O tratamento é feito pela substituição
do sangue RH positivo do filho por sangue RH negativo. Sem hemácias RH positivo, os anticorpos anti-RH perdem o efeito e desaparecem. Quando o bebê voltar a produzir suas próprias hemácias de RH positivo, depois de cerca de 120 dias, os anticorpos anti-RH já terão desaparecido do sangue do bebê e não haverá mais problemas. Incompatibilidade do sistema ABO entre mãe e filho, sistema ABO, nós vimos na aula anterior, e é uma imunidade natural à eritroblastose fetal. Se houver essa incompatibilidade do sistema ABO entre mãe e filho, a eritroblastose não ocorre. Isso porque, quando ocorrem as microrrupturas na placenta e as hemácias RH positivo do filho passam para a mãe, os anticorpos do sistema ABO destroem essas hemácias do RH positivo, antes de haver a sensibilização do sistema imune materno, para que ele produza anticorpos anti-RH. Se a mãe possuir um tipo sanguíneo A e o filho B, por exemplo, a aglutinina anti-B da mãe destrói as hemácias A positiva do filho, antes de o corpo materno ser sensibilizado pelo fator RH das hemácias do filho. Os enxertos de tecidos e transplantes de órgãos podem ser autólogos, quando o tecido ou o órgão é transplantado para o mesmo indivíduo, isólogos, quando o transplante provém de um gêmeo idêntico, homólogos, quando realizados entre indivíduos diferentes, porém da mesma espécie, e heterólogos, quando são realizados entre espécies diferentes. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula.